Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. Vou fazer a prece de abertura. Vamos mais uma vez elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para esse trabalho de palestras doutrinárias, agradecendo ao nosso anjo guardião, aos mentores da casa e pedindo que possam todos estarem auxiliando o nosso irmão que vai fazer a explanação na noite de hoje, que ele possa estar sendo amparado pelo seu anjo guardião e pelos mentores deste trabalho, pedindo também que as nossas águas possam ser fluidificadas, que possa ser colocado nelas o remedinho que cada um necessita, agradecendo sempre por tudo que recebemos. Muito obrigado por tudo e vamos dando por aberto os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. O nosso irmão Sidney Lisboa, da casa Irmãos Homens de Boa Vontade, que vai fazer a explanação para nós hoje. Por favor. Agora está sendo gravado, tem que ver se... Só preparar o vermelho aqui, Ana? Minha filha, minha assessora. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estarmos de retorno a esta casa. Mais um ponto de luz a serviço do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe nos próximos instantes. Estaremos juntos refletindo acerca do Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho do Mestre Jesus. Então foi nos proposto o tema, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo começara a escrever as suas cartas porque não dava mais conta de estar em todos os templos que ele havia fundado. Então, inspirado por Jesus e colocado ao seu lado para inspirá-lo Estevão, ele começa então a escrever as suas cartas para orientar aqueles templos que ele havia fundado. Então, as cartas de Paulo não tratam de teoria. As cartas de Paulo tratam de situações concretas, de problemáticas vividas pelos templos que ele havia fundado, pelas pessoas que lá estavam tocando as diversas atividades daqueles templos. E imaginemos os tamanhos dos problemas que esses templos enfrentavam. Pois Paulo havia fundado esses templos entre os gentios, entre aqueles que cultuavam vários deuses, gregos, romanos, toda aquela região fora da Judéia, os chamados gentios, porque não eram judeus, os estrangeiros. Então, povos com culturas, com costumes, com problemáticas morais seríssimas. E Paulo, ao se afastar desse templo, muitas vezes essas problemáticas começavam a fazer força. E foi através das cartas que Paulo dava a sua contribuição. Diferentemente dos nossos tempos hoje, onde nós nos amamos, eu não sei aqui, mas lá no Homens de Boa Vontade, nós todos nos amamos. É uma fraternidade, vocês têm que ir conhecer. Claro que não é porque nós somos espíritos ainda encarnados num plano inferior. Ou seja, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, o que externamos ainda está permeado dos vícios que carregamos. Está tudo certo. E por isso nós estamos aqui reunidos. Na busca de identificar estes
vícios em nós. E num segundo momento, trabalharmos esses vícios, pouco a pouco, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, irmos nos melhorando, porque o verdadeiro templo é aquele que nos ajuda a nos modificar, lentamente, mas gradualmente, que não paremos neste processo. Porque nos diz Paulo, então, nessa primeira carta, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Isso está na primeira epístola aos Coríntios 3:9. Então Paulo está dizendo que ele é um cooperador e que aqueles beneficiários da mensagem que ele externava eram a lavoura, era um edifício, ou seja, onde ele iria trabalhar, onde ele estava trabalhando, colaborando. Evidentemente que lavoura, edifício, é uma metáfora que se utiliza o apóstolo Paulo, que nós precisamos entender que como comparação não é de todo perfeita. Que lavoura, muitas vezes nós, ou melhor, o objetivo é plantar e colher. Mas nesta lavoura é diferente. O nosso trabalho é semear. Nem sempre colhemos. O nosso trabalho é semear. Nem sempre colhemos. É assim em todos os processos, por exemplo, da Casa Espírita. Na evangelização. Não transformamos aquelas almas que se achegam. Nós colaboramos, nós informamos, nós realizamos a nossa parte de esclarecer. Mas existe a outra parte principal, que é do outro espírito, que está se evangelizando, de absorver os conhecimentos e realizar ele no mundo, que é a colheita, que não cabe a nós. Assim é também com os nossos filhos. Nós devemos nos esforçar em semear a boa semente. Mas a outra parte precisa receber, estar disposto a receber a informação e realizar no mundo físico. Nós pais não temos a obrigação de transformar, temos a obrigação de exemplificar, de nos esforçarmos em darmos bons exemplos. Mas a transformação mesmo cabe a cada um de nós. Cada um de nós. Nas nossas diversas atividades, nos nossos diversos grupos. Então nós, como sementeira, vamos semear. E muitas vezes esta semente cairá ao longo do caminho. E os pássaros virão e comerão. Outro tanto das nossas sementes cairão entre os espinhos, e os espinhos a sufocarão. Outra parte de nossa semeadura cairá em terra rasa, o sol virá e queimará. E um outro tanto, esse outro tanto vai frutificar. Mas percebemos que nesta parábola do semeador contada por Jesus, o semeador caiu ao longo do caminho e ele não desistiu, seguiu o seu caminho, porque não era a colheita o seu objetivo, e sim a semeadura, a exemplificação. Depois caiu entre os espinhos, caiu em terra rasa e por fim caiu em terra boa. Porque o nosso trabalho, então, muito mais do que falar, é exemplificar.
com o tanto que nós temos de conhecimento, nós temos plenas condições de darmos bons exemplos. Basta muitas vezes, de um pequeno esforço, para que consigamos então dar essa semente boa nas diversas momentos e relações que temos. Basta um pequeno esforço para que, ao ver este pequeno esforço em nós, de darmos bons exemplos, de tomarmos boas atitudes, de vencermos o homem velho que jaz, que descansa, que mora ainda em nós, ao longo de muitos milênios, e que agora, que nós descobrimos o Cristo, que nós descobrimos o Evangelho. Por isso nós estamos aqui nesta noite tão agradável, tão fresquinha, reunidos, deixamos os nossos afazeres, deixamos os nossos familiares, para estarmos aqui, porque aqui, no Evangelho do Mestre, enxergamos algo de diferente. Encontramos algo que o mundo não pode nos dar. Sentimos algo que lá fora não sentimos. Não dá até vontade de perdoar às vezes aqui? É porque a espiritualidade que ampara esta casa nos desperta estes sentimentos. O que precisamos fazer é levar esses sentimentos o máximo que pudermos para o mundo lá fora. E quando a nossa bateria estiver descarregando, voltemos para cá. Porque nós precisamos estar juntos. Precisamos da casa espírita, nós. Outros precisam do templo católico, outros do templo evangélico, do templo islâmico. Precisamos da nossa religiosidade, porque juntos somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Para realizarmos então esta semeadura, este compromisso que assumimos cada vez que nós entendemos mais um pouco da mensagem do Cristo. Cada vez que nós entendemos mais um pouco, nos diz esta mensagem que está no livro Fonte Viva, que tem o título Semeadura e Construção. Cada vez que nós entendemos um pouco mais, nós nos comprometemos com o Cristo em divulgarmos isso. E se preciso for, usaremos palavras. Se preciso for, em segundo e terceiro plano, as palavras. Porque o mais importante nesta lavoura é o que nós fazemos. É o que nós falamos. Porque muitas vezes trazemos os nossos filhos à evangelização e em casa nós tomamos outras atitudes. Nos diz Raul Teixeira que mandamos os nossos filhos no telefone dizer: diz que eu não estou. Ou seja, aquela criatura em tenra idade não consegue entender que talvez eu só não possa atender naquele momento. Ela vai entender que pode mentir mesmo estando presente, pode dizer que está ausente. Manda muitas vezes alguém à porta dizer: diga que eu não estou. Ensinando aos nossos filhos que nós podemos, mesmo estando, podemos dizer que não estamos. Porque é um grande compromisso que assumimos de receber estes espíritos e ajudá-los no seu processo evolutivo. Porque ao ajudá-los no seu processo evolutivo, primeiro eu estou ajudando a mim. Porque primeiro eu tenho que me modificar. Primeiro eu tenho que buscar mais a paciência, mais a tolerância.
Nós aqui já fazemos, mas o pessoal lá na rua às vezes se perde nisso. Quantas brigas de casais frente aos filhos. Essas atitudes que acabamos de relacionar. Mas a doutrina espírita vem para nos ajudar, como alavanca. Como uma alavanca, mas ela é somente uma alavanca. Ela não realizará o trabalho que é nosso. Ela vai nos ajudar nesse trabalho. Ela vai nos esclarecer nesse trabalho, nesta caminhada. Vai nos consolar nesta caminhada. Mas nós precisamos querer, e nós agora estamos reunidos aqui porque queremos, estamos mostrando para os nossos protetores, para aqueles espíritos amigos que querem a nossa vitória, que nós queremos fazer diferente. Mesmo que iniciemos agora, ou mesmo que já estejamos há muito tempo, nós queremos fazer diferente. E nós fazemos diferente quando nós vamos, aos poucos, tolhendo em nós mesmos aqueles comportamentos que, a partir do esclarecimento que recebemos aqui, já identificamos como equivocados. Para esta lavoura, para esta nossa sementeira, não é a boa semente. Como, por exemplo, quando estamos em família e falamos do ausente. Quando eu sou maledicente, quando eu sou nervosinho no trânsito, quando eu tenho problemas com o meu chefe, quando sou chefe com os que estão ao meu comando. Porque somos simplesmente funções que desempenhamos e momentaneamente. Isso pode mudar inclusive na mesma encarnação, na próxima com certeza. Mas isso pode mudar frequentemente, muda na própria encarnação. No meu próprio trabalho recebemos muitos jovens, passaram muitos jovens durante a minha atividade profissional. Jovens que hoje são grandes empresários, são advogados, são juízes. É momentâneo os papéis que desempenhamos. E às vezes mudam na própria encarnação. Não somos donos de ninguém, não somos donos de cargo nenhum, não somos donos nem do dinheiro que nós administramos nesta encarnação. Somos somente, temos a posse e estamos administrando. Quando soar a nossa hora, de retorno ao plano espiritual, que todos passaremos por esse processo, assim como aqui chegamos, um dia daqui partiremos, levaremos somente a soma de ações, de sentimentos, de vícios que ainda estiverem conosco. É isso que nós levaremos em nossa viagem de retorno à verdadeira pátria, a pátria espiritual. Porque, como diz Haroldo, a gente não age como imortal. Não nós aqui. A gente não age como imortal. Como alguém que está numa viagem e que essa viagem é bem curta. Se nós imaginarmos a eternidade, que são 80, 90, 100 anos, não sei, me parece que a maior encarnação durou 115 anos, ou alguma coisa muito próxima a isso. Que são, vamos supor, 115 anos, são poucos que chegam lá, frente à eternidade. E nós vivemos como se as coisas que nós podemos tocar são o que existe, são o que nos pertence, isso é o que eu sou. Não, isso é o que eu estou. Já estive em várias outras posições. Já fomos aqueles que hoje estão no polo masculino, já habitaram o polo feminino e habitarão novamente. Quem está no polo feminino já habitou, muito provavelmente, o polo masculino. Eu sei que para as mulheres muitas vezes é difícil,
mas vão habitar também no polo masculino. Não. Porque nós precisamos, os dois polos se completam. Faz parte do nosso crescimento. Faz parte da nossa evolução. Ter as experiências que só o polo feminino pode dar. E ter as experiências que somente o polo masculino pode nos dar. Por isso que a questão número 200 do Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos não têm sexo. Não como nós entendemos. Não como nós entendemos. Porque nós, espíritos, precisamos dessas duas experiências ao longo de nossa vida, que é uma só, em várias existências, para que possamos crescer e chegar à angelitude. E quem sabe recebemos um planeta como Jesus recebeu para comandarmos, para sermos o grande capitão como Jesus é o capitão do planeta Terra, o governador do planeta. Se já recebemos, nos diz Emmanuel nessa lição, se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Quando Emmanuel nos diz que nós recebemos essa lâmpada acesa, para que serve a lâmpada? As palavras não são colocadas ao léu. Qual é a função da lâmpada? Se apagarmos a luz aqui agora, o que acontecerá? Ficaremos no escuro. Então a lâmpada acesa é para iluminar. E se o Evangelho, se nós estamos tendo contato com esta lâmpada, se essa lâmpada está sendo nos dada, é para que nós iluminemos primeiro a nós mesmos. Não façamos como a lanterna, que a lanterna ilumina para frente e muitas vezes nos deixa no escuro, e muitas vezes é assim que nós nos comportamos. Nós queremos iluminar os outros. Eu quero iluminar o meu marido. Ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui. A minha esposa, se ela estivesse aqui, ia ser tão bom ela escutar isso. O meu filho, a minha nora, ela sólida, ia ser uma bênção. Mas não é para eles. É para nós aqui, todos nós, que estamos aqui hoje e estaremos várias outras vezes, é para nós. Uma vez eu estava visitando um amigo em Brasília, e aí a esposa dele digamos assim, simpatizante do Espiritismo, e aí ela me disse, Sidney, que ele tinha ido dormir, eu estava tomando banho, não me lembro, e falou, Sidney, o Xande, é Alexandre o nome dele, né? Ela chama de Xande, o Xande não quer ir porque lá eles frequentam como palestra a Federação Espírita. Ele não quer ir na federação, eu vou lá, mas ele só me leva em busca. Aí eu falei para ela, Valéria, o Xande não precisa, eu estou precisando. Quanta pessoa boa esse tal de Xande. Ainda estava falando dele alguns dias atrás. Faz tempo que eu não vejo ele fisicamente. Mas que pessoa boa. Às vezes dá até uma invejinha. A inveja branca, tá? Não existe inveja branca. Obrigado. Porque quem está aqui é quem precisa estar aqui. É nós que precisamos nos achegar, porque cada um tem que fazer o seu movimento para trabalhar nessa lavoura. Eu não posso transformar o outro em semeador. Eu posso ser o semeador. Nos preocupemos então primeiro conosco, com o nosso trabalho, com a nossa tal chamada reforma íntima. Não aguento mais falar nisso. Todo que é palestrante fala nisso. Eu abro uma palestra, está lá o Haroldo falando nisso, Divaldo falando nisso.
É porque é o grande trabalho. É para isso que nós encarnamos. E reencarnamos, nos diz a questão 267 do Livro dos Espíritos. Eu estou lendo aqui, ó. Eu decoro tudo, só estou aqui, ó. Faço o cara de sabido e dou uma olhada aqui. É para isso que nós estamos aqui. E voltaremos para cá muito provavelmente. É porque nós precisamos melhorar. E quando nós nos melhorarmos, isso vai impactar o coletivo e nós vamos transformar o mundo, porque o mundo não vai se transformar em mundo de regeneração e depois, numa próxima etapa, mundo feliz, simplesmente porque é um processo que vai acontecer. Vai acontecer, mas com a minha colaboração. Aliás, nos avisa a doutrina espírita que se eu não colaborar neste processo, se eu não estiver de acordo neste movimento, eu amorosamente serei convidado a habitar outro órgão. Nos perderemos? Não. Nós iremos usar o nosso conhecimento. Aqueles que não se adaptarem nesse movimento, por termos conhecimentos intelectuais já suficientes, iremos colaborar em outro orbe, porque nada se perde. Nenhuma ovelha se perde. Simplesmente, assim como os nossos irmãos de capela vieram habitar o planeta Terra para nos ajudar, porque não estavam de acordo com o movimento do sistema o qual habitavam, foram amorosamente trazidos por Jesus, lá deixados ao comando de Jesus para nos ajudar no nosso processo evolutivo, nós terráqueos. É até as 8? Então nada se perde. Mas se nós já estamos vinculados a esse planeta, já trabalhamos tanto, quem de nós aqui em sã consciência gostaria de retornar ao mundo ainda mais inferior? Enfrentar mais agruras, mais dificuldades, mais mal, mais vícios? Não. Façamos o nosso movimento para acompanharmos. E às vezes, meus queridos irmãos, um pequeno movimento já basta, para que a espiritualidade perceba então em nós esta vontade de mudar, e aí eles vêm nos ajudar. Aí nós estamos atraindo a espiritualidade de luz. Quando nós não quero perdoar, mas olha, eu sinto que é difícil, mas eu quero, e quando isso eu quero sai de uma maneira sincera, embora as dificuldades, eu estou atraindo a espiritualidade. Eu quero trabalhar na casa espírita. Mas hoje está chovendo. Mas está quente hoje, né? E amanhã tem vento. E amanhã isso, amanhã aquilo. Se eu verdadeiramente quiser e enfrentar as primeiras dificuldades que virão todas as vezes que fazemos movimentos de melhora, a espiritualidade inferior se ajunta. Não pensemos que seja diferente. Aí filho adoece, o patrão endurece nos horários, começa a acontecer coisas bem, mas para testar o nosso movimento, se é sincero, tudo passa. Mas aqueles conhecimentos que nós obtivermos nos nossos estudos na casa espírita, para que em seguida nos esforcemos em realizar, em praticar no mundo físico, em sermos mais pacientes, mais caridosos, mais compreensivos para com as dificuldades dos outros, que a dificuldade do outro muito provavelmente é a minha. Porque tem uma parte da psicologia que diz que quando eu enxergo algo no outro muito vivo, é porque está vivo dentro de mim. Eu não sei se aqui acontece, mas até nos trabalhos de caridade nós temos problemas. Olha só, nós explicando isso lá no plano espiritual. Mas Sidney, não é no trabalho de caridade? Pois é, o João é difícil.
a Maria, o Pedro. Nós nos enrolamos até os trabalhos de caridade. Mas nós queremos fazer diferente. Nós queremos. E o melhor, nós podemos fazer diferente. Não é o padre, não é o pastor, muito menos o palestrante, o facilitador que vai fazer isso, que pode fazer isso. Somos nós. É eu comigo mesmo. Porque nós chegamos individualmente e a nossa prestação de contas é individual. É individual. Não poderei chamar advogados, padrinhos. A nossa prestação de contas é individual. Será um processo individual. É eu. Ninguém vai poder me salvar. Só eu posso me salvar. E o bom é que em qualquer etapa que eu esteja vivendo, no início, no meio, um pouquinho depois do meio, já nos finalmente, inclusive depois. Nós sempre teremos a oportunidade de então sermos o semeador da boa semente. Nos conta a história da menina do vestido azul, para finalizarmos esse trabalho. A história da menina do vestido azul. A menina ia para a escola, morava numa localidade muito pobre, muito humilde, numa cidade distante da capital. E ela ia toda desarranjada, essa pequena menina ia toda desarranjada para a escola, suja, os pés descalços, cabelo desalinhado. E o professor pensou, mas ela é tão bonita, tão meiga, tão engraçadinha, tão educada. Se eu fizer um pequeno esforço, um salário de professor que nós sabemos que não é lá essas coisas, eu posso dar um vestido para essa menina. E deu um vestido azul para ela. E ao chegar em casa, os pais, vendo então que ela estava com um vestido novo, a mãe pensou, mas não faz o menor sentido eu mandar ela ir suja para a escola com um vestido novo. Então passou a dar banho na menina. E ao ver a menina arrumada, limpinha, com aquele lindo vestido azul, o pai olhou, mas mulher, ela está tão bonita, e agora está nessa casa que está toda mal pintada, não tem um jardim. Então, vamos fazer o seguinte, você arruma a casa, e eu nas minhas horas de folga vou pintar a casa, e vou fazer um jardim e vou arrumar a cerca. E em pouco tempo aquela casa estava se destacando naquela localidade humilde. E os vizinhos olharam, mas a casa está muito diferente. Aí cada um começou a arrumar a sua casa, para ficar à altura da casa da menina do vestido azul. E um político que passava ali, vendo aquele movimento, numa localidade tão humilde, disse, mas essa gente não tem um auxílio do governo, não chega verba nesta parte tão distante da cidade, vou conversar com o prefeito e formar uma comissão para que aquela localidade recebesse recursos públicos de iluminação, de calçada, de esgoto. E em breves momentos se criou comissões em todo o país. O professor não queria mudar o país. O professor só quis dar um vestido azul para a menina. Um pequeno movimento que gerou um movimento gigante. Precisamos somente fazer o nosso movimento. Só precisamos dar um pequeno, um simples vestido azul. E que Deus nos abençoe. Elas brincando comigo.
devagarinho a gente vai chegando lá, né? A gente vai arando essa terra para botar a sementinha que o irmão falou. É isso aí. Então, queridos irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus mais uma vez. Sempre agradecendo por essas oportunidades, por essas palavras maravilhosas que o irmão nos trouxe. Que possamos sair daqui um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Arando essa terra um pouquinho mais, para colocar essa semente lá na frente, para que ela possa vir a germinar e virar uma árvore muito grande, que possa dar bastante frutos. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores deste trabalho, por todo o amparo e por todo o auxílio. Gratidão por tudo. Que assim seja. Agora a nossa irmã vai dar os nossos recadinhos.